pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer um pouco mais como funciona a rentabilidade nos planos de previdência. Vocês já conheceram os perfis de investidor, já sabem o que rende, já sabem como que é um fundo de investimento e agora vocês vão conhecer um pouquinho da história da rentabilidade e vão descobrir se as pessoas realmente investem muito dinheiro ou não nos planos de previdência complementar aberta. Eu sou Ivan Velasquez e sejam muito bem-vindos ao canal Traduzindo Segurança, porque aqui cuidamos do seu presente para garantir seu futuro. Para poder falar de rentabilidade, precisamos falar também de história da Previdência, porque a história da Previdência Complementar no Brasil ela está atrelada com a evolução do modelo e do sistema de rentabilidade, de investimento dos recursos, tá? Então nós temos que juntar as duas coisas e vocês vão entender como isso é bacana, como hoje os planos são muito mais evoluídos em relação a quando começou. Por exemplo, em 1977 surgiu a primeira lei da Previdência, que era a Lei 6435, que ela realmente unificou, padronizou com leis, com regulamentações, com um monte de coisa, como que ia funcionar o sistema de previdência no Brasil. Então passou a ser a base. Todas as entidades de previdência complementar para trabalhar com esse produto, com esses planos, tinham que seguir esta lei. Estamos falando então de 41 anos que existe esta lei, porque antes tinham planos de previdência, mas cada um tinha o seu jeitão e tal, mas só com esse modelo moderno, com regulamentação e legislação, estamos falando de 41 anos. Tem pessoas hoje que já estão com seus 25, 30, 40, que precisam contratar um plano e que acham que ainda é uma coisa nova, que é uma coisa que não se pode confiar. Mas quando essas pessoas nasceram, já existia esta regulamentação. Então a Previdência Complementar no Brasil é uma coisa que já está madura, está se desenvolvendo, mas já está muito amadurecido esse conceito. Mas vamos pular direto aqui para uma época, que são os anos 90, que foi uma época que realmente foi um marco aqui, tá? Porque aqui que a coisa avançou, que os planos começaram a tomar um volume maior, que as pessoas começaram a se interessar mais. Porém, ao mesmo tempo, nessa época, nós vivíamos uma situação de inflação alta. Então a inflação crescia muito, o poder de compra diminuía, e como atrair os participantes para contratar uma previdência? O caminho foi o quê? Garantia de rentabilidade. Isto passa a ser interessante. Foi aí então que surgiu o Fundo de Previdência Individual, nome técnico, mas é o famoso plano tradicional. Todo mundo no mercado conhece como plano tradicional. E o que esse plano trouxe então? Ele trouxe uma garantia de inflação. Então ele repassava de forma garantida o IGPM que retratava a inflação. E ele também dava um juros garantido de 6% ao ano, juros real, além da inflação. E também tinha a possibilidade de repassar para o participante um excedente financeiro, mas o excedente financeiro poderia acontecer ou não. Como que funciona isso? Vamos imaginar que esse ano fecha com uma inflação de 5%. Se esse plano garante IGPM mais 6, então 5 com 6 tem uma garantia de 11%. Significa que o participante do plano tradicional tem 11% garantido de rentabilidade. Agora, ele pode ter mais, que é o excedente financeiro, mas menos não. Existe uma coisa chamada FII, que é Fundo de Investimento Exclusivo. O que é isso? São fundos que só entra dinheiro nesses fundos oriundos dos participantes de previdência. Uma pessoa de fora não pode participar desse plano. Só entra aqui quem for participante de um fundo de previdência mesmo, um plano de previdência. Bom, esse fundo ele existe, ele é aplicado e o gestor tem que ter a competência de ter um resultado superior ao garantido. Por quê? Se ele tiver um desempenho, por exemplo, de 10%, a empresa vai ter que repassar 1% a mais, porque ela tem que garantir 11%. Então, isso é bom para o participante, mas é ruim para a entidade de previdência. Agora, se tiver um resultado maior, é bom para todo mundo. Vocês vão entender o porquê agora. Imagine que esse plano rendeu no ano 12%, final de 2018, 12%. Olha que bacana.
rendeu 12, garante 11, tem uma diferença aqui de 1%. Este é o excedente financeiro. Mas a regulamentação desse plano diz que as entidades de previdência podem repassar até 80% do excedente financeiro. E na época que era comercializado esse plano, porque ele não é mais comercializado há muito tempo, essa questão do excedente financeiro era uma estratégia comercial. Então a entidade que repassasse mais próximo do limite de 80% conseguia atrair mais clientes, porque ia repassar uma rentabilidade maior para o seu participante. Então isso que foi um grande diferencial. Neste caso aqui, que deu 12%, a diferença foi 1. Imaginando que a empresa vai passar realmente os 80%, ela está repassando 0,80%. Então, neste caso, o participante vai ter um resultado real de 11,80%. Agora, a economia no mundo, de uma forma geral, e principalmente no Brasil, começou a mudar. Os juros começaram a cair. Então, começou a ficar difícil garantir inflação mais 6%, por 10, por 20, por 30 anos. Então os planos tiveram que se adequar, se modernizar na verdade, né? Então foi aí que surgiu em 97 uma coisa que é bem conhecida, que é o PGBL, que significa Plano Gerador de Benefícios Livre, né? O nome assim, totalmente descrito, não é nem um pouco interessante, mas ele é muito esclarecedor, né? Que é um plano que vai gerar benefícios livres, ou seja, o resultado que tiver será repassado para o participante. Então, não tem mais garantia mínima, mas passou a repassar 100% do resultado para o participante. Então, por exemplo, nesse caso anterior, que rendeu 12%, se fosse um PGBL, o participante receberia os 12% e não 11,80%, como mostrei para vocês, ok? Isso é uma coisa legal que passou a agradar mais os participantes. Agora, além disso, o PGBL também passou a atender diretamente o perfil do investidor. Lembra que nós temos lá investidor conservador, moderado e agressivo? Mas nós tínhamos apenas um plano, que era tradicional IGPM mais 6. Então, independente do perfil, você tinha apenas uma opção. O que aconteceu então? Foram criados planos adequados para cada perfil, que foram o soberano, o renda fixa e o composto. Então ele passou a atender o perfil de cada um. Agora, se eu quisesse diversificar em questão de previdência, eu tinha que contratar um plano de cada um ou mais. Então, se eu quisesse ter os 3 tipos, eu contrataria um plano soberano, um renda fixa e um composto, e eu ia dividir meus investimentos, meus depósitos, de acordo com o meu gosto. Mas eu teria que ter 3 planos ou mais. Ou migrar de um para o outro, cancelando um, fazendo a portabilidade para o outro, e isso dava um certo trabalho, mas já era uma possibilidade que não existia antes. Agora, o governo, preocupado, né, com a questão de risco, porque estamos falando de fundos previdenciários, cujo objetivo é manutenção do padrão de vida lá no futuro, complementação de renda, ele determinou alguns limites de investimento para que as pessoas não corressem risco e também para atender o perfil de cada um. Então tínhamos lá os planos soberano, renda fixa e composto, e modalidades de investimento, que eram títulos públicos, que são bem conservadores, títulos privados, que são mais moderados, e renda variável, que já tem um grau de risco bem maior, que nós já vimos, tudo pode acontecer aqui, né? O que o Banco Central disse então? Ó, pessoal, vocês podem investir nos 3 tipos de plano 100% em títulos públicos, que eles são bem conservadores, bem tradicionais. Legal. Agora, títulos privados podem ser investidos apenas no plano renda fixa e no composto, e limitado a 80% do capital do fundo. E renda variável só pode ser aplicado no plano composto, limitado a 49%. Ou seja, por mais que seja um plano agressivo, ele ia ter no máximo 49% em renda variável. Mas isso aqui agrada aquela pessoa que é agressiva, que eu já falei no outro vídeo, né, que o coraçãozinho é bom, que ele fica confortável com essa oscilação do mercado, porque ele sabe que ele vai ganhar. Legal, então aqui a coisa já ficou muito mais moderna e agradou muito mais os investidores. Mas tinha um detalhe aqui que foi percebido em 2001, que era o quê?
só existia o PGBL, que é um plano que ele é bom, porque ele te dá o benefício fiscal de abater até 12% da renda bruta anual, mas, em compensação, o imposto incide sobre 100% do capital, tanto a rentabilidade quanto os depósitos. E os investidores não gostavam disso, porque eles achavam interessante o resultado da rentabilidade, mas na hora de resgatar ou dar início a uma renda, todo o dinheiro ia ser tributado, coisa que nos fundos de investimento não eram e não são. Nos fundos, sempre o que é tributado é a rentabilidade, o principal não. Foi aí que nasceu então o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefícios Livres. Então mudou de plano para vida para caracterizar. Plano tem incentivo fiscal, vida não tem. Então ele não tem incentivo fiscal, você não abate lá os 12%. Em compensação, o imposto vai incidir sobre os rendimentos e não incide sobre o valor principal. Ficou bem parecido com os fundos de investimento e agradou muito mais os participantes. Agora, lá em meados dos anos 2000, lá por 2005, o mercado começou a sentir falta, né, de mais alguma coisa. Os investidores passaram a investir muito mais com o VGBL, porém, para poder mudar de um estilo de investimento para outro, eles tinham que fazer aquilo, abrir mais de um plano, tinha um soberano, abrir uma renda fixa, abrir um composto, fazer portabilidade de um para o outro, era uma coisa um tanto quanto burocrática, né? Foi aí que o mercado trouxe os planos multimercado. Enquanto lá o tradicional, soberano, renda fixa e composto, só podia ter um fundo de investimento atrelado àquele plano, o multimercado trouxe a possibilidade de ter mais fundos para um mesmo plano e o participante bastava trabalhar com um percentual que ia destinado para cada um. Então, 3 pessoas poderiam contratar o mesmo plano com um perfil de investimento diferente. Se você fosse mais conservador, concentrava um percentual maior do seu dinheiro no fundo conservador, ou no moderado, ou no agressivo. E periodicamente você ia acompanhar o resultado do seu fundo, do seu plano, e ia trabalhar, mexia mais para o conservador, mais para o agressivo, ou dependendo do momento do mercado também. E isso trouxe mais flexibilidade. E mais, existiam e existem planos multimercado também com perfis diferentes de investimento. Então você poderia até ter vários planos multimercado e ter uma aplicação mais sofisticada mesmo num fundo de previdência. E isso só tornou as coisas mais agradáveis para os investidores e para as pessoas que queriam guardar dinheiro, e as pessoas começaram a entrar cada vez mais nos planos. Até que em 2015, o Bacen, que é o Banco Central, que é o órgão que regula o mercado financeiro no Brasil, disse: legal, as pessoas estão aderindo cada vez mais aos planos de previdência, os investidores estão cada vez mais conhecedores dos riscos, vamos melhorar ainda mais. O que o Bacen fez então? Ele pegou esse cenário de limites aqui, que era um tanto quanto conservador se comparado ao mercado financeiro, e trouxe algumas novidades. Quais foram elas? Alterou os limites de alocação e também aumentou as modalidades de investimento, e também criou um novo perfil de investidor, que era o investidor qualificado. Esse investidor é a pessoa que tem mais de R$1 milhão no mercado financeiro, significa que ela já está acostumada com o mercado financeiro, com riscos e tal, então ela tem algumas condições diferenciadas de risco, não vantagens em relação ao investidor tradicional, apenas ela pode arriscar mais. Vai ficar claro para vocês agora aqui, ó. Modalidade, então, passaram a ter mais modalidades. O renda fixa permaneceu, o renda variável permaneceu, as empresas, as entidades de previdência puderam associar aos seus fundos investimentos em imóveis, em variação cambial e em outros. Esse outros aqui não é pegadinha, apenas é uma outra variação. Eu vou deixar para vocês um link de onde encontrar essa regulamentação do Banco Central. Vocês vão perceber que esses outros é muito bem definido, quais são os tipos de investimento,
tudo aqui tem regras muito claras de como as empresas podem investir. Mas o legal é que o perfil de risco pode ser um pouquinho maior. Então o investidor tradicional continuava podendo contratar planos com título de renda fixa em até 100%, renda variável, que o limite era 49%, passou para 70%, criou-se a aplicação em imóveis com limite de 20% do capital do fundo, variação cambial limitada a 10% e outros 20%. Os planos podem brincar aqui com os percentuais, desde que respeite esses limites. E o investidor qualificado já poderia mudar um pouquinho o seu perfil, né, de risco, tá? Então ele pode continuar lá com 100% na renda fixa, que aí é normal. Ele passou a poder investir também 100% em planos com renda variável, imóveis 40%, variação cambial 10% e outros 40%. Ou seja, tá bom, você é um investidor qualificado, significa que você entende mais, então eu vou te dar mais liberdade para você arriscar mais, porque você já entende, tá? Mas assim mesmo, dentro de alguns limites. Vocês perceberam então que como evoluíram os planos de previdência, tanto em questão de modalidade, PG, VGBL e também o perfil de investimento? Tudo isso porque as pessoas pediram mais. E se elas pediram mais, significa que elas passaram a contratar mais, senão essas mudanças não aconteceriam. E agora nós vamos chegar no título do plano deste vídeo, né? Que é o que? Será que as pessoas investem bastante dinheiro em previdência complementar? Vocês têm noção de quanto dinheiro acumulado tem o Brasil só nos planos de previdência aberta, que são esses planos que a gente contrata via corretor ou lá no gerente do banco? Vou dar um número para vocês agora, que é da FenaPrevi, que é a Federação Nacional de Previdência e Seguros de Vida, que ela fechou e divulgou os números de 2017. Pensem num número. Quanto vocês acham que tem de dinheiro no Brasil em previdência? Dinheiro nosso, participantes de previdência complementar. Pensou? Vamos ver se você chegou perto. 2017 fechou com reservas acumuladas de 756 bilhões de reais. Isso mesmo, bilhões de reais. É muito dinheiro. Tem muita gente investindo sim em previdência complementar. Isso é um bom sinal. Então você que está na dúvida, que acha que previdência não é uma coisa interessante, não é uma coisa segura, se atente a esses números porque é bem interessante, tá? Agora, como que esse dinheiro está distribuído aqui entre os principais planos que existem? Tradicional representa 4,4% desses bilhões. PGBL 18,4% e VGBL 76,2%. Ou seja, vocês perceberam que quando o VGBL chegou, como a coisa aumentou muito, as pessoas vieram muito para cá, e aqui eu quero fazer uma observação, que eu preciso fazer essa observação. Eu sempre falo, e nas minhas visitas e nos meus treinamentos eu digo, incentivo fiscal não é argumento de venda. Incentivo fiscal é a cereja do bolo, é o diferencial, é o ajuste conforme a necessidade tributária da pessoa. O que faz a pessoa contratar um plano de previdência complementar é saber que lá no futuro ela vai ter dinheiro, é saber que ela vai complementar a renda e vai ter a manutenção do padrão de vida dela. Esse é o conceito que eu vendo. A pessoa tem que saber isso. E, em primeiro lugar, ela escolhe o tipo de fundo que ela vai investir. Se ela quer um fundo conservador, moderado ou agressivo, para ela ficar confortável com isso. Em segundo lugar, aí sim eu quero ver como que é a vida financeira dela hoje. Como que é a vida tributária dela hoje. Ela precisa realmente abater imposto de renda a ponto de contratar um PGBL? Ela declara no formulário completo? Ela contribui com o INSS? Ela precisa de deduções ou os 20% que o formulário simplificado dá já é suficiente para ela? Se ela precisa, ótimo, faça PGBL, mas eu garanto para vocês, a maioria das pessoas não usam o incentivo fiscal. A maioria das pessoas
precisam de um VGBL, que é o plano mais parecido com os fundos de investimento. E o número está aqui para vocês verem, 76%. Eu sei que tem gente que vai falar que tem muita venda mal feita aqui. Tem, realmente tem muita venda mal feita, concordo plenamente. Mas esse número não vai mudar muita coisa não, porque inclusive eu acho que tem muita venda mal feita no PGBL. Porque eu acho que tem muita gente no PGBL que não abaixa lá na Previdência, lá no imposto de renda, e na hora de resgatar vai pagar imposto de renda sobre 100% do dinheiro dele, seja no resgate ou seja no benefício. Então, isso aqui mostra o quanto as pessoas estão investindo e como está distribuído. Já é uma orientação para você, esquecendo o tradicional que não é mais comercializado, mas para você perceber entre VGBL e PGBL, para você perceber qual que é o plano que mais vai se encaixar no seu perfil, ok? Bom, agora falamos de dinheiro, vamos falar de pessoas. Você tem noção de quantas pessoas estão participando dos fundos de previdência e que a soma delas representa esses 756 bilhões de reais? Quantos participantes você imagina que nós temos no Brasil só na previdência aberta? 13,3 milhões de pessoas. É muita gente acreditando na previdência, muita gente se planejando para o futuro. Esses planos de previdência aberta, eles podem ser contratados diretamente, né? Vocês podem procurar um corretor como eu, ou seu corretor, ou o gerente do banco te oferece, é a opção de cada um, e você vai lá e contrata diretamente. Ou então, tem empresas que são muito focadas em benefícios, empresas realmente com uma visão muito legal para os seus colaboradores, que viabilizam isso também. Então elas vão lá nas mesmas entidades de previdência complementar, contratam um plano via empresa e permite que apenas, né, os funcionários da empresa possam aderir a esse plano. E tem dois tipos de plano. Tem aquele plano onde a empresa ela simplesmente viabiliza e os depósitos estão feitos 100% pelo participante, e tem os planos que a empresa também vai depositar para você, por exemplo, 1, 2, 3%. Você deposita, ela também deposita 1, 2, 3, 4, até mais por cento do salário da pessoa. É muito legal. Dica: se você está procurando emprego e vê uma empresa que no pacote de benefícios tem previdência complementar, valorize isso, viu? Que realmente eu diria que é um benefício muito nobre hoje em dia. Mas vamos voltar aqui para o foco. Desses 13,3 milhões de pessoas, 3,1 estão nos planos empresariais e 10,2 milhões estão nos planos individuais, ou seja, as pessoas estão procurando sim contratar previdência complementar. O ideal seria que as pessoas tivessem tanto nas suas empresas quanto particular. Por quê? Ter um plano pessoal particular é bom, que se você for mudar de empresa porque você quis, porque você foi desligado, você pode transferir esse plano para um plano aberto. Tem algumas regrinhas, inclusive eu e alguns amigos prestamos consultoria para isso, mas isto é possível, tá? O ideal seria que as pessoas tivessem um na empresa e um aqui, mas tudo bem, o importante é que as pessoas estão contratando. Só que assim mesmo, nós temos hoje no Brasil 14,7% das pessoas economicamente ativas com planos de previdência aberta. Lógico, tem pessoas que trabalham em grandes empresas que têm lá os fundos de pensão, mas elas também podem contratar um plano de previdência aberto, que é o projeto de vida e de previdência dela. Não depende só do tempo que ela permaneceu naquela empresa, mas já é bom, tá ótimo. Então, esse número mostra o quê? Muita gente já acredita em plano de previdência, sim. Muita gente planeja seu futuro, sim. Mas tem muita gente ainda que pode entrar. E quanto mais pessoas entrarem, tem três benefícios que eu posso dizer. O primeiro, que é o principal, são mais pessoas planejando e garantindo o seu futuro. Mais pessoas preocupadas lá em ter uma complementação no futuro e não depender de ninguém e não ter condições de pagar apenas um plano de saúde, poder viajar, passear, fazer dança de salão, o que quiser. Segundo, quanto mais pessoas no plano de previdência, mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, melhor a rentabilidade. E terceiro, quanto mais dinheiro, menores as taxas também. Fica bom para todo mundo. Então, quanto mais gente entrar no sistema de previdência no país, melhor para todos. Obrigado por me acompanhar aqui nesse espaço.
por assistir a mais esse vídeo. Curtam o vídeo, comente, compartilhe, toque aí no sininho, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, seja notificado dos próximos vídeos. E mais uma vez, obrigado e lembre-se, é dividindo que se ganha, o importante é o que interessa. Até a próxima. Tchau.